Voltamos com a presença do estrategista político e empresário Aldeci Carvalho. Aldeci, uma questão que também ficou muito patente na sua metodologia, no seu approach da candidatura, foi que parecia que deliberadamente se procurou descaracterizá-lo como um político convencional, ou impressão. Não, na verdade, o que acontece? O Marcos não é um político convencional. Ele também nunca foi político, né? Então, o que eu trabalhei era para não perder essa essência dele, né? Porque eu não acredito num modelo, né, de desenhar a pessoa como um político tradicional. Eu queria que ele tivesse a característica dele, que ele pudesse ser ele não só na campanha, mas ele pudesse ser ele direto. Não está desempenhando o papel, né? Não está desempenhando o papel, porque senão daqui a pouquinho você... cai a máscara. Cai a máscara e não é esse o objetivo. E detalhe, não precisava fazer isso com o Marco Duval, tá? E eu acredito, com toda a seriedade, eu não pegaria um tipo de candidato que tivesse que fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, em quem você não acreditasse. Não acredito, né? Então tem que ser a pessoa que a gente pudesse aproveitar toda a questão natural dela e o conteúdo que ela tem para trazer. Então o Marco tinha muito disso aí, a gente não tinha necessidade de dar essa caracterização. Agora, na fixação do alvo, ele partiu para ser senador, é um voo muito ambicioso. Você teve participação nisso? Na verdade, assim, com toda, né, humildade possível, a gente vinha conversando, o Marcos começou a desenvolver um trabalho, né, na SWAT americana, ele já tinha um trabalho de 20 anos aí, mas apesar que muita gente não conhecia o Marco Duval, né? Mas eu conhecia, sabia o tamanho que o Marcos tinha, o que a gente podia crescer ao longo da campanha, né? Porque essa campanha ela foi desenhada para ser muito curta, para desfavorecer os novatos, né? 100 metros, né? 100 metros. Uma corrida de 100 metros, mas só que existe uma pré-campanha, existe todo um planejamento extra-campanha, que se você não souber aproveitar isso, aí você tem muito problema para correr nos 100 metros. Entendi. Mas quando você se prepara aqui, você tem aí toda a condição de dar um start em relação a isso. Em relação ao que o Marco ia ser, né? Eu vi o seguinte, o Marco vem da área militar, né? Apesar dele não ser policial, ele é instrutor de polícia, né? Era até aquele momento, mas eu via que o Marco tinha potencial de ser um senador da República. Por que isso? Por quê? Primeiro que o Marco tinha vários projetos, né, que só o Senado daria condição de poder colocar em prática esses projetos. E fora isso, já existia um projeto político-militar no Espírito Santo que tinha lá, eles fizeram um plebiscito, na verdade, né? E o Marcos, como não era polícia militar, não participou desse plebiscito. E nesse plebiscito se fez para deputado federal, para deputado estadual, e não tinha um senador da República. Então, foram várias coisas, várias leituras que fomos fazendo, que eu enxergava uma oportunidade ali, pelo tamanho do Marco Duval, que eu conhecia o tamanho dele, né? E aí eu literalmente sentei com o Marcos numa reunião, estava eu, o Marcos e um outro amigo, que inclusive eu sou até padrinho dele, que foi a pessoa que uniu eu ao Marco Duval. E o Marcos, no passado, voltando um pouquinho, ele começou a receber convites para vir à política, né? Inclusive a vereador e etc, né? E aí a gente sempre conversava, eu falava, Marcos, esse projeto eu não acredito para você, é um projeto pequeno, na hora certinha, vamos evoluindo, e aí eu literalmente vou te falar quando eu acredito que tem que ser o momento. E em 2017, a gente marcou uma reunião, fomos para uma padaria em Jardim Camburi, e chegou lá a gente conversando, eu falei, Marcos, agora chegou a hora e é para Senado Federal. Volto a dizer, com humildade, mas eu falei para ele, nessas palavras, que eu ia fazer ele senador da República, né? Então não seria simples, porque nós tínhamos excelentes candidatos aí, né? O Ricardo Ferraça é um cara, né, um bom parlamentar, Magno Malta, né, um cara que tem uma referência nacional também muito grande, né, o Contarato, e outros candidatos também que vieram a concorrer, mas isso a gente foi vendo ao longo do pleito, mas o Marcos, eu tinha certeza que ele tinha tamanho, né, e aí nós desenhamos um projeto para que a gente pudesse ter êxito aí
na campanha. Você até me respondeu a próxima pergunta. Eu ia perguntar, você percebeu nele a estatura republicana, né? Pela natureza dos projetos dele. Né? Projetos republicanos, né? O que acontece? O que eu vejo, né? Quando você fala na questão política, eu acho que tem que ter um tripé aí que a gente precisa fazer uma análise e respeitar. Apesar da gente nunca ter sido da área política, mas a gente tem um pouco de experiência empresarial, né? E também como que funciona aí bastidores, etc. Porque quando você vem da área empresarial, você tem muito bastidor que você participa, né? E na questão política não é diferente. Então tinha que desenhar com 3 pilares. Você tinha uma pré-campanha, né, que não era simples. A nossa pré-campanha ela foi muito pesada, porque para conseguir viabilizar uma pessoa que nunca foi político a ser senador da República, fazer ele virar candidato, é um desafio muito grande. O nosso tempo se esgota aqui, mas não a nossa conversa com o Aldeci Carvalho. Eu convido você a estar conosco na edição de amanhã, na sequência dessa conversa com o marqueteiro vitorioso dessa eleição, o estrategista político Aldeci Carvalho. Até já.